Olá, boa tarde. Meu nome é Rafaela Cristina, sou mobilizadora juvenil do NUCA, o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes do município de Cruz. E hoje, como sempre, a gente está aqui com mais uma live no Instagram do NUCA com a temática Violência contra as Mulheres. Hoje vamos conversar sobre a violência contra a mulher, que é um dos temas que tratam o empoderamento de meninas e a promoção de igualdade de gênero. Dia 25 desse mês se comemora o Dia da Não Violência contra as Mulheres. Convidamos a pesquisadora na área de filosofia feminista, a Cananda Vasconcelos, para conversar, e a adolescente Emily Silva. A gente só vai esperar um pouquinho até elas entrarem, tá? Para a gente chamar e começar a nossa live de fato. Quero agradecer a todos vocês que estão sempre aqui com a gente, que estão compartilhando, os que não assistem no momento que está ao vivo, que depois vêm no perfil do Nuca e assistem. Quero agradecer a todos vocês, tá bom? Lembrando que a live acontece todas as quarta-feiras a partir das 4 horas da tarde. E eu conto com todos vocês para vocês estarem sempre divulgando, participando, tá bom? Com seus amigos, familiares. E isso é muito importante que vocês estejam sempre divulgando essas lives. A Cananda já chegou por aqui. Evaldo Vasconcelos, boa tarde. Evaldo é articulador do selo Unicef, né? Gildete Neto também está aqui junto com a gente. A Selma Mota. Obrigada a todos vocês por estarem aqui, gente. E a Cananda também. Espera só ela entrar aqui. Oi, Cananda. Boa tarde. Tá me Oi, boa ouvindo? tarde. Tô, sim. Pronto. Agora a gente só vai esperar a Emily, tá bom? Pra gente já iniciar aqui. Enquanto isso, vou pedir para você se apresentar. Estão conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Certo. Então, meu nome é Canando, né? Como já foi apresentado, eu curso filosofia na Universidade Estadual Vale do Acaraú e eu estudo, né, filosofia feminista. Então, eu vim aqui convidada pelo NUCA, né, para falar com vocês sobre a violência contra a mulher. Pronto. A Emily já está por aqui. Vamos agora só esperar ela aceitar o nosso convite para ela entrar, se apresentar. Opa, boa tarde, Emily. Quanto tempo? A Andréia Vasconcelos acabou de entrar também. Tá conseguindo me ouvir, Emily? Tá? Agora eu não estou conseguindo me ouvir. Não. Estou vendo você colocando esse alô. Agora eu vou para a Cananda. Se a Cananda está ouvindo ela. Só um minuto, porque aqui também tá ficando ruim, tá ficando sem áudio. Eu vou tentar entrar, sair e entrar novamente, tá bem? Porque Tá tá bom. sem áudio aqui. Tomara que dê certo, gente. É ao vivo, acontecem essas coisas. Espero que dê tudo certo. As meninas saíram porque aconteceu um errozinho lá, tá? Então vamos ver se vai dar tudo certo. Quero agradecer aqui a Andréia, que é articuladora, que é mobilizadora do NUCA, que está aqui também com a gente. Lucas Messias, Maria Gabriela, adolescente do NUCA, que também está aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente nessa tarde de hoje. Evaldo está dizendo que a imagem está travando. Oi, Emily. Vamos tentar entrar novamente? Eu vou mandar os convites
e aí vocês aceitam, tá? Oi. Oi, Rafa, tá me escutando? Sim, Pronto, é agora. ótimo. Estou escutando as duas. Vocês estão me ouvindo? Agora deu Sim. certo. Também estou ouvindo. Ótimo. Você quer se apresentar novamente, Cananda? Vamos voltar, né? Porque estava travando naquela hora. Pronto. Então, gente, eu sou acadêmica de filosofia na Universidade Estadual Vale do Acaraú e eu pesquiso filosofia feminista, né? Atualmente, a minha filósofa mesmo é a Simone de Beauvoir, mas eu permeio por a leitura de todas as filosofias feministas, então é isso. Agora é com a Emily. Oi, meu nome é Emily, eu tenho 12 anos e faço 7º ano no Ceru e sou integrante do NUCA. Pronto. Então, eu já falei que hoje a gente vai estar falando sobre violência contra a mulher. E temos aqui a Emily, que é adolescente do NUCA, a Cananda, né, que está aí estudando na área feminista, que vai falar um pouco para a gente. A Emily vai fazer algumas perguntinhas, a Cananda vai responder. Lembrando a todos que estão aqui assistindo essa live, que caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou estar aqui de olho nos comentários, tá bom? E enquanto vocês começam a entrevista, eu vou ler aqui um comentário que o Evaldo já colocou. Agora sim, as luzes estão aparecendo e falando. Pronto, ótimo. Que bom rever você, Cananda. Há quanto Também tempo, saudade? adolescente nunca. Olha Saudade. só, que coisa boa, experiência aqui. Tá vendo, Emi? Ex-integrante de outro NUCA. Eu também sou ex-integrante, só que o meu foi da edição passada, tá? Então, todos aqui temos um pouquinho de NUCA na nossa vida, digamos assim. Passado, nós duas passado e a Emily agora está no presente com o NUCA dela. Então, vamos começar com o momento da entrevista, tá bom? Vou deixar para a Emily fazer algumas perguntinhas. A Cananda vai responder e eu vou estar aqui de olho nos comentários. Depois que vocês terminarem as perguntas, eu entro novamente, tá? Tá bom. Pronto. Cananda, você poderia me dizer o que é a violência contra a mulher? Gente, a violência contra a mulher é categorizada por todo ato lesivo, isso pode ser dano físico, psicológico, moral, patrimonial, e que tenha como motivação essa questão do gênero, né? O principal fato ser mulher. Isso é a violência, configurado, né? Como a violência contra a mulher. Quais são os tipos de violência? Como eu já tinha falado anteriormente, né? A violência física, a psicológica, a sexual, patrimonial e moral. Pode seguindo, com o decorrer, eu vou explicando compassadamente. Onde acontece esse tipo de violência e quem são as pessoas que cometem? Bom, aqui eu acho muito importante contextualizar, porque essa violência ela pode acontecer tanto no âmbito privado como no público. Mas, assim, a questão da violência doméstica foi principalmente para o âmbito privado. Porque antes das leis, né, contra a violência doméstica, o âmbito privado era separado. Então, assim, o que acontece dentro de casa, não, o Estado não pode interferir, entendeu? Né? Nenhum órgão, né, do Estado, isso o direito, qualquer outra coisa. Então, essa lei veio para interferir, de fato, olha, está acontecendo caso dentro de casas, né, de violência contra a mulher, e é preciso interferir porque está gerando uma estatística alta, ou seja, não é um caso isolado, temos um problema sociopolítico ali, então
está na hora do Estado intervir, né? Então, essa violência ocorre no âmbito privado, mas também acontece no âmbito público. Com o decorrer das perguntas, eu vou explicando melhor isso. Como a mulher deve agir numa situação de violência? Então, né? Primeiro tem que ir atrás, né, de referência contra a mulher, ligar o número 180, ir na delegacia da mulher, mas é importante lembrar que tem que denunciar formalmente. Quando eu falo denunciar formalmente, ir de fato nesses locais de assistência, entendeu? Porque assim, não adianta você falar, lógico que você pode pedir ajuda, né? Ajudar um familiar, ajudar um amigo. Mas é importante que essas pessoas, ou você mesmo, tenha consciência de que deve ser direcionado a uma delegacia, a uma casa de assistência, a ligar mesmo para o número 180, né? Que é onde recebem esses casos de violência doméstica. O que é a Lei Maria da Penha e como ela funciona no combate da violência contra a mulher? A Lei Maria da Penha, né, foi sancionada em agosto de 2006, como vocês devem saber. A Maria da Penha, ela levou um tiro, ela já sofria, né, essa contínua violência doméstica do seu marido, e ela acabou levando um tiro, em que ela ficou paralítica, né? E o que aconteceu? No Brasil, na época, ela não conseguiu justiça por isso. Ela teve que recorrer a órgão do exterior para conseguir realmente mobilizar toda a sociedade para que essa lei fosse sancionada. Então, essa lei é muito importante porque foi uma das primeiras leis aqui no Brasil em que a primeira, né, em que tratava dessa violência doméstica. Então, mas essa lei é importante frisar, porque assim, muitas pessoas ficam com raiva ou até geram uma certa revolta, porque geralmente esses casos, quando são denunciados, né, na Lei Maria da Penha, não são criminalizados, né? As pessoas conseguem soltar, né, esses parceiros violentos, e etc. E muitas pessoas não compreendem. Então, essa lei, ela não é punitivista, né? Ela não é criminalista, ela é uma lei de assistência. O intuito dessa lei foi criar mecanismos que prevenissem essa violência, entendeu? Por meio de mediação, por meio de ressocialização, para que você compreenda o que é a violência doméstica e para que você possa buscar ajuda, né, nessas casas de assistência, para que você consiga entender que esse local não é correto e que você para sair desse local, né? Então, ela é uma lei de assistência, é uma lei para prevenir o que é para que não aconteça, né, casos como esse. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Claro que assim, pode gerar uma punição, né? Mas sempre tem aquela brecha que a lei do Brasil sempre abre, né, para esses casos, infelizmente. O que você entende por feminicídio? A lei do feminicídio, ela entrou em vigor em 2015. O que podemos observar é que estava acontecendo muitos assassinatos com mulheres, né? Ou seja, quando um dado estatístico alcança um certo nível, ou seja, é notável, tem algum problema. Então, a gente precisa pesquisar. Por quê? O que está acontecendo? Olha, muitas mulheres estão morrendo. O que leva isso a acontecer, né? Temos tanto homens como mulheres no mundo. Então, por que mais mulheres estão morrendo em decorrência de violência contra o seu parceiro, muitas vezes, ou algum homem da família, né? Então, a violência a lei do feminicídio, ela
que envolve a violência quando é por questão de gênero, né? Ou seja, a pessoa foi morta por conta do seu gênero. No caso, foi morta por ser mulher. Aí, então, teve a necessidade dessa lei que mostrasse que as mulheres estavam morrendo por serem mulheres, né? Então, é por isso que essa lei foi criada, e é importante a gente ressaltar que essas mulheres estavam sendo mortas por causa da sua condição de opressão, né? Por causa do seu gênero, e é isso. E eu estava pesquisando e parece que o Brasil ocupa o 5º lugar, a 5ª posição do país que mais tem mortes, né? Que mais acontece crime do feminicídio. Ou seja, tem algum problema, né? Vou aguardar a outra questão para me contextualizar tudo. Na sua opinião, o que potencializa na sociedade os casos de violência contra a mulher? Então, aqui, agora eu vou fazer o pormenor de tudo, que eu quero primeiro dar uma base para que vocês entendam essa violência. O ponto principal aqui, a causa dessa violência é a desigualdade, né? A gente precisa falar sobre isso, porque assim, a primeira pergunta que se deve fazer é por que as mulheres sofrem essa violência doméstica? Então, a gente tem que ver que a mulher, né, ela se encontra, nós mulheres nos encontramos no grupo de oprimidos. O que é isso? A gente tem que ver a base disso tudo. A nossa estrutura sistêmica, o nosso sistema capitalista mesmo, ele tem o seu sujeito. O sujeito que ele protege, né? Existe esse sujeito, e a gente sabe quem é esse sujeito. É o homem branco, hétero, burguês. Esse é o sujeito da sociedade capitalista. Tudo que foge desse padrão é minoria. E a gente se encontra nessa minoria. Nós somos mulheres. Nós sofremos essa violência por sermos mulheres. A gente faz parte desse grupo de oprimidos. O sistema, né, capitalista se sustenta em cima dessa opressão, não só da mulher, mas de todas essas minorias, né, incluindo essa mulher. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem que ter a noção de que a gente faz parte dessa minoria porque é benéfico para o sistema se estruturar em cima dessas minorias. Quando a gente percebe que existe um homem que se acha no poder de tirar a vida de uma mulher, a gente percebe que existe uma desigualdade aí. Porque existem homens que se sentem no direito simplesmente de tirar a mulher. Como eu respondi nas primeiras perguntas, antigamente, quando uma mulher apanhava dentro do seu lar, nada podia ser feito, não tinha uma lei que assegurasse o direito ao seu direito físico, né? Porque a mulher é considerada essa propriedade do homem. Então, a partir do momento que ela se casava e que estava dentro desse lar, dentro desse casamento, ela era propriedade desse homem. Então, ele poderia fazer o que quisesse, né, com ela. Ele poderia bater, poderia chegar até a matar, porque era sua propriedade. É um contrato mesmo. É um contrato em que a mulher vira uma propriedade. Então, o homem podia causar qualquer dano, mas como a gente viu, não é somente físico. Existe o dano psicológico. Por muito tempo, desde quando surgiu essa lei, a violência psicológica ainda não era reconhecida, porque até hoje é muito difícil de comprovar uma violência psicológica. Mas a partir do momento em que você xinga, em que você menospreza, em que você acaba com a autoestima de uma pessoa, isso é uma violência psicológica. Quando você desmerece, você acha a pessoa incapaz, isso é uma violência psicológica. E é muito difícil, eu acho importante exemplificar, eu não sei se vocês assistiram, mas a série recentemente entrou na Netflix, aquela Maid, ela trata exatamente sobre isso. Ela trata de como essa violência psicológica é difícil de lidar, porque você não tem marcas no seu corpo. Como você vai chegar numa delegacia e falar,
que sofre de violência doméstica, as pessoas perguntam que tipo de violência? Ele te bateu? Uma das primeiras perguntas é: ele te bateu? E como você vai falar que não é uma violência psicológica? Entende? É muito difícil. Tipo, é reconhecido como violência psicológica, mas ainda assim o sistema não te assegura, não te protege dessa violência, entendeu? Eu acho muito interessante que nessa série aponta como o sistema realmente não te assegura. Porque, assim, por mais que você queira sair desse ambiente de violência, muitas vezes essas mulheres dependem dessa casa, dependem financeiramente. E quando você sair, você vai para onde? Entendeu? Como muitas vezes tem os filhos, como você vai arrumar um emprego se você tem um filho para cuidar? O que você vai fazer? As pessoas já não querem empregar mulheres com filhos. Imagina quando você está sozinha com seu filho. Quem vai cuidar? Como você vai sustentar? Entende? Como é muito mais complexo do que a gente vê. A gente pode falar dessas leis, a gente pode falar da Lei Maria da Penha, a gente pode falar da lei do feminicídio, mas claro que essas leis são importantes, porque essas leis deram visibilidade às questões urgentes da nossa sociedade. Olha, isso precisa ser notado, isso é urgente, está acontecendo, as mulheres estão morrendo, mas a gente também precisa atentar que não é só isso. Não adianta só existe uma lei quando o sistema, quando o Estado não te assegura, entendeu? Porque o sistema tem que te dar essa segurança. Você tem que ter um emprego, você tem que ter uma renda, você tem que ter uma garantia de sobrevivência quando você sair desse ambiente de violência. Esse é um dos motivos que muitas mulheres continuam no seu ambiente, né, de violência, porque elas não têm esse amparo. E muitas vezes nem os familiares próximos entendem. Às vezes a pessoa se sente muito sozinha, porque fala: olha, foi escolha sua, você casou porque quis com essa pessoa, então já não é um problema meu. Então, assim, quando surge uma Lei Maria da Penha em que propõe prevenir esses atos de violência, é muito importante porque ela não mexe só no direito, né? Ela mexe em várias outras instituições. E uma dessas instituições é exatamente a educação. Que é desde a base você entender o que é essa violência, é você entender que você pode ajudar, que você deve ajudar alguém em situação de violência, é entender que você não deve ser individualista. Esse individualismo é uma característica do nosso sistema. Esse individualismo não serve para assegurar essas pessoas que sofrem violência doméstica. Então, é interessante a gente pensar que a lei, sim, a lei é muito importante, mas é preciso mexer em outras esferas. É preciso dar a essas mulheres uma segurança, é preciso dar um amparo, é preciso dar ajuda mesmo. Eu acho interessante também pontuar, porque existe essa lei da Maria da Penha, a lei do feminicídio, mas ainda não existe delegacia da mulher suficiente no nosso país. Por exemplo, não existe uma delegacia da mulher em Cruz mesmo, nem na região, nem em Acaraú, nem nessa região. A delegacia mais próxima é a de Sobral, e a de Sobral não cobre toda essa região, entendeu? Ou seja, a gente percebe que tem um problema aí, tem um problema falho. Existe uma lei, mas não existe um amparo, né? E, por exemplo, também tem que ter essa casa de assistência, essa casa, esse abrigo, né? E que eu particularmente não conheço nenhuma cidade aqui do Ceará que tenha. Talvez em Fortaleza, mas assim, tem um projeto para chegar a essa casa agora, aqui em Sobral. Mas você percebe como é falho, né? Esse sistema.
para assegurar essas mulheres que sofrem violência? Porque ainda assim, por mais que exista a lei, só a lei não é suficiente, entendeu? A gente precisa realmente essa mobilização para que as mulheres de fato consigam se assegurar, consigam um ambiente, consigam uma renda, e tudo isso. Tem a violência moral também, né? Que é danos morais, mesmo quando fere a integridade da pessoa, né? E tem a violência patrimonial, né? Que é quando você não é dono, ou você é dono de algo, né? Tá mais nessa esfera do ambiente privado mesmo. Por exemplo, quando você tem uma renda e o seu parceiro se apropria dessa renda, quando você tem uma casa, um carro, qualquer bem, né? E ele se apropria, nada é seu, você. A série mostra muito bem isso, porque a série Made, porque nem um celular mais ela tem, entendeu? Nem se comunicar mais ela consegue. Tudo isso é violência. E por isso que é muito importante ressaltar, né? E tem a violência sexual, que é muito importante também ser lembrada, porque a violência sexual no âmbito privado, ela também é muito complexa, porque muitas vezes pela mulher estar casada, ela se acha no direito de ter aquela relação sexual, ou o homem, principalmente, se acha no direito de ter uma relação sexual quando quiser. E não é assim, porque se você não quiser ter uma relação sexual, você não tem. É uma escolha sua. Você tem que ser livre para escolher os seus momentos. E não é porque você é casado que você tem que ter relação sexual a todo momento. Então, é uma violência. A partir do momento em que você não quer ter essa relação sexual, e mesmo assim acontece, isso é violência sexual. E isso acontece dentro do casamento, entendeu? As pessoas não compreendem que violência sexual pode acontecer dentro do casamento, mas pode acontecer. Se você está tendo relação sexual contra a sua vontade, isso é violência, isso se configura violência, mesmo nesse ambiente privado, doméstico, né, de dentro da casa. Como eu estava falando, a lei do feminicídio, ela também é muito importante, porque dá visibilidade, né? Que muitas mulheres estão morrendo por conta da sua condição de mulher. Mas é importante ressaltar que ela também não te assegura de muita coisa. Eu vi algumas críticas e eu achei interessante, né? Tipo, a filósofa dos Estados Unidos, a Judith Butler, ela fala: ok, existe uma lei do feminicídio, mas essa lei te impede de sentir medo de sair na rua sozinho, né? Ou seja, não me impede. Mesmo existindo essa lei, eu continuo com medo de sair na rua sozinha. Então, assim, é como eu estava falando, as leis, claro, são muito importantes, né? Porque dá visibilidade a algo notório, a estatísticas, mas precisa desse amparo. O Estado, o sistema precisa te dar esse amparo. Precisa te dar uma garantia em que você pode sair na rua tranquilamente, sem sentir medo. Não é só uma lei, porque é até assustador pensar que você pode morrer por ser mulher, aí o assassino vai ser punido, né? É bizarro você ter que pensar que você tem que morrer para o assassino ser punido. Por isso que é passível de críticas, né, essa lei. Como eu disse, é importante, mas não é o suficiente, não é o todo, não assegura as mulheres. É preciso desse amparo do Estado. Outra coisa que eu acho importante ressaltar é que a gente percebe que os maiores, isso eu falo no âmbito mundial mesmo, né? Os maiores lugares que têm índice mais alto de violência contra a mulher são países da periferia, né? Do capital. Aí a gente se pergunta, tudo está entrelaçado, né? O fator social, esse fator de condição de sobrevivência,
se faz muito presente aqui, porque você vê, olha, existe uma desigualdade não só de gênero, existe uma desigualdade social. Existe uma desigualdade social que acarreta em vários tipos de violência. Os países mais pobres têm os maiores índices de violência doméstica. Então a gente pode se perguntar, olha, tem alguma coisa errada. Então, esses países mais desenvolvidos não acontecem muitos casos de violência doméstica, né? As maiores estatísticas é daqui, dos países da periferia do capital. Então, a gente tem que também refletir sobre isso. Mas é importante ressaltar que essa violência ainda acontece, mesmo nesses países ricos. Não se iludam e que eu vou para outro lugar e vai ser melhor do que aqui. Não é assim. Olha, o problema, como eu disse, é sistemático. A gente vive num sistema capitalista que se estrutura em cima dessas minorias, né? Isso é benéfico para o sistema. Então, assim, existe essa violência também nos Estados Unidos, mais do que as pessoas imaginam. Eu lembrando aqui que eu li um livro, o nome do livro é Os Homens Explicam Tudo para Mim. E esse livro, a escritora, que eu não estou lembrada o nome agora, mas depois eu posso passar para vocês. Ela fala exatamente de um movimento que teve de mulheres de uma determinada empresa que denunciaram o presidente dessa empresa porque ele assediava as funcionárias. Teve até casos de violência sexual mesmo. E vocês percebem como é complicado, porque tem aquele dilema, né? Eu denuncio e perco meu emprego e fico sem renda, ou eu continuo nesse ambiente sofrendo essa violência. É muito difícil, realmente. Então, elas decidiram, né, denunciar e juntou várias mulheres para que acontecesse essa denúncia. Ok, mas tipo, a pessoa não, este homem, né, presidente da empresa, não ficou preso. Obviamente, um homem muito rico, né? Aquele padrão que eu já falei para vocês. Homem branco, rico, hétero, então, sabe, né? Essas pessoas são os protegidos do nosso sistema. Então, assim, por isso que eu acho importante, quando a gente vai falar de violência, né, contra a mulher, a gente atentar que não é uma esfera, não é só aqui, não é o problema não tá, não existe algo que justifique que a mulher é inferior ao homem. Vocês precisam entender isso. A gente vive nessa forma de sistema, nesse sistema que existe esse grupo de oprimido, né? Isso, as mulheres, os negros, as pessoas pobres, LGBT, esses grupos de oprimidos. Então, é preciso fazer essa análise. Não é isolado, não é que não tem nada a ver, tem sim muito a ver. A gente fazendo parte desse grupo de oprimido, fica mais difícil, né? Isso, André, esse é o livro. Pois é. E, então, é importante ressaltar, né, que, assim, uma outra coisa que eu não posso deixar de falar é que as pessoas, exatamente quando eu falei, olha, essa violência também existe nos países desenvolvidos, né? Isso nos Estados Unidos, Canadá. Porque as pessoas partem muito desse princípio, principalmente no Canadá, né? As pessoas leem essas reportagens e falam, nossa, o Canadá muito legal, o Canadá muito ver as minorias, o Canadá legaliza as coisas, o Canadá é muito bom, né? Tipo isso. E a gente tem que prestar atenção que, olha, na verdade, não. O Canadá é um país neoliberal, o Canadá tem uma política bem individualista e o Canadá ainda não assegura essas mulheres. Uma das coisas que eu também achei interessante que no Canadá, a mulher que trabalha, né, com a profissional do sexo, assim, lá é reconhecido como um trabalho, né?
Só que é importante ressaltar que essas mulheres, o país não assegura essas mulheres, entendeu? Então, assim, muitas vezes quando a gente, nossa, olha que legal, ele reconheceu como. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, é porque eu vi um comentário aqui dizendo que. Mas se vocês estão conseguindo, então ok. Então, assim, essa política de liberdade, né, como muito se preza hoje em dia, não quer dizer que está assegurando alguma coisa, entendeu? Então, quando você fala assim, olha, mas as mulheres hoje em dia são donas de empresa, essas mulheres estão conseguindo o seu lugar. Ok, mas é uma mulher a cada milhares, entendeu? Então, assim, ok, que bom que essas mulheres estão conseguindo ser donas de empresa, mas é preciso atentar de que se é uma a cada milhões, então a gente também tem um problema, porque e o restante, essas outras, vão continuar nessa situação de oprimidas, né? Então, assim, a gente vive nesse sistema que é muito individualista. Se eu conseguir subir, então qualquer um consegue. E a gente sabe que não é assim. Então, quando você me pergunta qual o fator principal que eu acho, né, que causa essa violência, eu respondo que é a desigualdade. É a desigualdade, porque se a gente pensasse numa sociedade mais igualitária, a gente abre muitas perspectivas para pensar numa melhoria de todas as minorias. Então, a gente não pode pensar tão individual assim, né? Tipo, tem uma mulher dona de uma empresa, mas essa mulher dona de uma empresa está oprimindo outras mulheres, né? Que seriam, no caso, seus funcionários. Então, a gente não pode pensar que, como eu disse anteriormente, a pessoa casou, sofreu uma violência. Mas foi uma escolha sua casar, então já não é problema meu, se vire. Não, é sim, é um problema estrutural e a gente precisa entender isso. A gente realmente precisa de políticas públicas, a gente precisa de políticas educacionais que previnam, assim como é a proposta da Lei Maria da Penha. A gente precisa ensinar desde a base de que isso não é correto e de que essas pessoas precisam de assistência, elas precisam que o sistema, né, te dê uma segurança, te dê assistência, ela precisa de uma renda, ela precisa ter como sobreviver, ela precisa ter como sair desse ambiente de agressão. Porque, claro, é muito fácil falar, é só sair, isso é inadmissível, mas quando você se coloca no lugar da pessoa e tipo, mas essa pessoa tem para onde ir, essa pessoa tem como sobreviver, essa pessoa tem uma renda, essa pessoa tem como cuidar do filho, ou essa pessoa tem como trabalhar, e existem creches, né, que fiquem com esses filhos, é algo a se perguntar. Não existem, pelo menos, creche que fica com a criança o dia inteiro, né? Pelo menos por aqui, claro. Então, é importante pensar em todos esses âmbitos, é importante pensar na violência doméstica para além, né, dessas leis. É importante, que bom que surgiram essas leis, claro, mas não é só isso. A gente precisa de um Estado que nos assegure, que assegure essas mulheres, que deem meios de sobrevivência, o mais importante, né? A gente não é só fugir dessa violência, a gente precisa sobreviver. Porque não é só sair, né, do ambiente, é sobreviver. E depois que sair, continua uma vida. Então você precisa dessa sobrevivência. Faço só a indicação de 2 livros aqui para vocês rapidinho, que é esse Gênero, Patriarcado e Violência, da Safi Oshi. Ela é uma socióloga aqui do Brasil mesmo. Ela já é falecida.
Mas ela, pronto, ela trata muito bem dessa violência, porque ela mostra, como eu disse, que não é algo isolado, é algo da nossa sociedade patriarcal, é algo do nosso gênero, né? E ela faz uma crítica a esse sistema e mostra o porquê que ocorre essa violência. E o outro, esse aqui é um compilado de texto, que é Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto, que é um compilado de texto de teóricas feministas aqui do Brasil. É organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, mas eu acho interessante porque tem um texto mesmo aqui que eu acho incrível, que eu acho até lamentável que poucas pessoas conheçam, que é a Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes, Memórias para o Futuro. É da Jaqueline Pitangui e ela mostra a carta que elas mandaram, né, para o Senado, acredito, deixa eu ver aqui. Enfim, pedindo, quando estavam fazendo a nova Constituição, né, elas mandaram uma carta tecendo os direitos que deveriam ser implementados nessa nova Constituição, o direito das mulheres, né? Nisso, educação, todos esses direitos básicos que a gente tem hoje em dia foram graças a essas mulheres desse movimento da época da ditadura que conseguiram, que mandaram uma carta, que exigiram, mas foi movimento de rua mesmo que exigia esses direitos para as mulheres, direito à educação, direito ao divórcio, direito a viver, né, gente? Então, é muito importante que a gente conheça a história do nosso país, que se a gente está aqui falando sobre violência contra a mulher nesse momento, né, foi graças a essas mulheres que mais atrás lutaram pelo nosso direito à liberdade, pelo nosso direito à sobrevivência, como a Maria da Penha. A gente deve agradecer muito por isso, por essas lutas, por esse enfrentamento, né, do sistema. Não é fácil, a gente se encontra numa situação de opressão mesmo. Então, quando acontece essas pequenas vitórias, é muito importante que a gente tenha o conhecimento de todo esse processo. Olha, foi um processo de militantes, de movimento feminista que conseguiu assegurar todos esses direitos que a gente tem hoje, como mulher, né? É isso, gente. Obrigada. Exatamente. Emily, tem alguma outra pergunta? Tem alguma dúvida? Não. Não? Então eu vou ler aqui os comentários que surgiram quando a Cananda e você começaram a falar. Evaldo colocou que ele, juntamente com a Cananda, fizeram uma reunião inicial de experiência para o NUCA da edição de 2017 a 2020. Rosário Oliveira estava aqui com a gente. Evaldo Vasconcelos, novamente. Há quanto tempo? Saudades. A Cananda já saiu. Aconteceu alguma coisa. Evaldo colocou que a Cananda ajudou muito com a fala dela. Deixa eu ver mais outro comentário. Opa, a Cananda pediu para citar novamente. Foi só um errozinho mesmo. Deixa eu só entrar agora. Pronto. Voltei, gente. Tive um problema técnico aqui com o celular. Pronto. Deu certo. Deixa eu ler só outros comentários aqui. Evaldo falou que você ajudou muito, tá? Com a sua fala. Deixa eu ver o que mais. André, volta com a Nanda. Tá Por problemas técnicos que acontecem. né? Pronto. Tô só me encontrando aqui nos comentários, porque quando você entrou, foi lá pra cima novamente. Tudo bem. Então, aqui, achei. Outras pessoas que entraram aqui, Maicon Oliveira, Aldinin, Regiane,
Nascimento Ayla, Amanda Vasconcelos, Meire Menezes. Olá, boa tarde, menina. Ayla Nascimento, boa tarde. A Regiane bateu várias palminhas. A Adriana Oliveira esteve aqui com a gente. Silvana Maria. Nascimento também colocou várias palminhas. Fez mais comentários. Boa tarde. Cheguei há pouco, mas como esperado, de Ananda. Uma ótima contribuição com sua fala. Olha só. Cris Belas Unhas, Regiane. E os agressores usam muito isso, né? Como eu estava falando. Aldine. Cananda, você entenderia que os filósofos são responsáveis pela perpetuação do machismo? Com certeza, né? Assim, a gente usar a fala machista desses filósofos, porque são muitos, a filosofia clássica em massa, né? Tem muitas falas machistas. Então, assim, se a gente fizer o uso dessas falas machistas para fundamentar esse machismo, né? Olha, mas, por exemplo, o Aristóteles falou que a mulher é um ser incompleto, então se ele falou, então é verdade. O Rousseau falou que a mulher não deve ter uma educação igual ao do homem, porque eles são diferentes, então a gente precisa escutar esses filósofos. Então, assim, se essas falas, né, são usadas para fundamentar essa opressão da mulher, então, com certeza, né, há uma perpetuação do machismo pelos filósofos clássicos e até alguns da atualidade mesmo. Mas, se for para usar como crítica, excelente, né? Tem uma filósofa inglesa, que é a Wollstonecraft, que ela faz uma crítica exatamente a esses filósofos que tratavam a mulher como desigual, né? Então, assim, para ter uma crítica excelente, para fundamentar essa desigualdade sexual, sim, com certeza perpetua, né, esse machismo, a fala de alguns filósofos. Pronto. Regiane comentou: muitas mulheres ficam dependentes dos maridos, que é o agressor, psicologicamente. Olhando por alto, que nem você falou, o sistema não ajuda. Eles falaram muito e fazem pouco. Olha só, Com isso é certeza. verdade. E é muito importante também, né, falar que, tipo, em Cruz ainda é o interior, mas posso falar isso de âmbito nacional mesmo. Ainda existe aquela ideia de que casou, vai ser dona de casa, e querendo ou não, esse status de dona de casa causa uma certa dependência, né? Isso é uma dependência financeira mesmo, que eu falo. Porque o trabalho doméstico não é reconhecido como trabalho, né? E quando eu falo trabalho, é trabalho assalariado, né? Que gera uma renda. Então, como o trabalho doméstico não é reconhecido como trabalho, essas mulheres, né, acabam nesse ambiente de dependência. Como eu disse, não tem como sair, porque não tem como se sustentar fora desse lar. E muitas vezes tem filho, né, como eu falei. Aí isso acaba fazendo com que a pessoa fique, né, nesse ambiente. E, claro, causa vários danos psicológicos, pode acontecer várias situações infelizes mesmo, mas é isso, realmente o sistema não assegura, né, a nós mulheres. Pronto. A Andréia Vasconcelos falou que é um desafio ser mulher. E eu concordo. Com certeza, é um desafio. Como diz a Angela Davis, né? Essa luta pela liberdade é uma luta constante. A liberdade é uma luta constante. Com certeza. Pronto. A Andréia comentou aqui: os homens explicam tudo para mim, de Rebecca Solnit. Acho que é assim que pronuncia. Sim, esse é o livro com que eu falei, né? Que a mulher dá um exemplo. E eu até tenho uma história engraçada desse livro, que ela fala que estava numa festa, conversando com um homem. Aí ele tá falando sobre um determinado assunto, agora eu não vou lembrar qual.
Aí ela fala que ele olha para ela e fala assim: Ah, mas esse assunto aí tem uma escritora que fala sobre ele melhor. Dá uma olhada para você ver. Aí ela olha para ele e fala assim: Sim, fui eu que escrevi esse livro. É muito engraçado, né? Que parte daquela ideia que realmente os homens sempre acham o dono da verdade, sabe explicar tudo. E sempre quer ensinar, né? Como se as mulheres não possuíssem esse conhecimento, essa produção de conhecimento mesmo. É muito interessante esse livro. Pronto. A Emily voltou. Acabei saindo por conta de problemas técnicos, mas não tem. Pronto. E estamos aqui no comentário da Emily. Não estou escutando nada e está travando. E agora que eu vi. Não A sei Andrea se mais alguém colocou. escutou Aqui o esse som tá problema. bom. Tá bom? A Biblioteca de Cruz também estava nos assistindo. Os profissionais de lá, né, no caso. A Emily falou que o áudio dela estava travando, não estava escutando nada. E agora que eu fui ver. Desculpa aí, Emily. Tudo bem. A Andreia Vasconcelos. A educação para o respeito à mulher é importante para prevenir as violências. Com Verdade. certeza. Além da página, comentou. Valeu, meninas. Aí a Andrea colocou. Volta, Cananda. Além da página. Sempre é uma aula estar com vocês. Olha isso, que coisa boa. Andréia Vasconcelos falou que ela ama essas lives. Gratidão, Elton. Além da página, que é o Elton. Colocou assim, nomeou a Andréia e botou várias palminhas. Coisa boa, estão conversando entre si. A Maria Souza falou olá. Olá, Maria. Creias também está aqui com a gente. Luciane, Ana Roberto, Andréia. Cananda, é tão bom te ouvir falar, te ver cada vez mais proativa e empoderada. Gratidão por ter aceitado o convite para a live do Nuca. Eu que agradeço, é sempre um prazer esses convites, né? Falar sobre a mulher, então, para mim é excelente. Eu que agradeço pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Olha só que coisa boa. Pronto, aqui foi os comentários que surgiram durante a conversa que vocês tiveram, que a gente tivemos aqui. E vamos para as considerações finais, tá? Já que a Emily está bem caladinha, vamos começar por ela. O que ela achou dessa live, o que ela sentiu falta, o que ela gostou mais. Considerações, se ela gostou de participar. Hoje é a primeira live mesmo dela, assim, do Nuca. Porque a primeira, de fato, que ela iria participar não deu certo, infelizmente. Mas hoje está dando, né? Ela ia falar sobre saúde da mulher e hoje estava falando sobre as violências contra a mulher. Olha aí, não saiu do contexto, viu, Emily? Tá tudo no mesmo contexto. Então, vamos iniciar por você, depois a Cananda fala, tá bom? Tá bom. Bom, eu gostei muito da live. A Cananda fala super bem, é muito empoderada e é uma coisa que eu achei bem interessante. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia e eu gostei muito de ter aceitado participar dessa live. Coisa boa. Então, gente, quero agradecer novamente, né, pelo convite. É sempre muito bom falar sobre mulher e para mulheres, como todos sabem, é a temática que eu amo e sou apaixonada mesmo. Assim, com certeza tinha muito mais coisas para falar, né? Claro, não é possível falar sobre tudo. Então, esse recorte sobre violência foi muito importante, né? É, tentei sintetizar aqui da melhor forma possível, apontar as, os pontos mais importantes mesmo, né? O que configura essa violência. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, pelo menos. E é isso, obrigada. Agora vem minha vez. Gente, eu quero agradecer a Cananda, a Emily, por vocês terem aceitado, por vocês terem contribuído para a tarde de hoje, pela live de hoje. Foi ótimo. Cananda, assim, arrasou.
falou muito bem. Realmente é um exemplo para falar sobre mulher. A gente vê os olhinhos brilhando, falando sobre o assunto, e é muito interessante quando a pessoa fala do que gosta, quando a pessoa milita na área. E a gente fica muito feliz por você ter aceito, por você estar aqui com a parceria, né? Já participou do NUCA, tá aí ajudando a edição dessa vez de uma forma virtual, mas está ajudando muito. E agora está ajudando não só os adolescentes, como também as outras pessoas que estão assistindo aqui essa live, as pessoas que irão assistir depois que eles tiverem um tempinho. Quero agradecer mesmo a vocês por terem. Sem vocês a live não teria sido possível fazer, tá? Então, muito obrigada. E agora vamos se preparar para a nossa print, para tirar aquela foto, para marcar que a gente esteve aqui, tá bom? Outra. Então, aí, prontinho. Então é isso. Nossa live finaliza aqui. Quero agradecer a todos que estiveram com a gente nessa live. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de falar, né, para os seus amigos que todas as quartas-feiras, a partir das 4 horas da tarde, está tendo live aqui no Instagram do Nuca. Se você não segue o Instagram do Nuca, que siga, tá? Porque é muito interessante o trabalho desses jovens protagonistas. Eles estão, assim, arrasando. Então, é isso. Próxima quarta-feira a gente vai estar falando com a diretora da Escola Estadual do município, a Gleicinha. Inclusive, até a Andréia comentou aqui agora que a próxima live vai ser com a Gleicinha. E a temática vai ser as bases históricas de sustentação do racismo na sociedade brasileira. Olha só. Então, convido todos vocês. Tchauzinho, Cananda. Tchau, Emily. Até a próxima live. Muito obrigada mais uma vez e a gente se vê. Tchau.